Hoje à noite, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que é bastante controversa. Na verdade, eu acredito que seja um dos pontos principais, fundamentais da fé cristã. Sem o entendimento, a compreensão desta verdade que eu quero compartilhar com os irmãos, eu acho que muitas vezes nós ficamos vulneráveis demais aos ataques que sobrevêm a nós, neste mundo onde Satanás é Deus. Eu acredito que todo mundo deve saber que não tem como a gente não enfrentar problemas neste mundo. Afinal de contas, nós estamos no lugar dele. Somos nós que estamos no lugar errado, né? Nós não somos daqui, não somos deste mundo, nós somos de cima. Mas Satanás, que é o Deus deste mundo, domina, controla e rege o sistema. O mundo jaz no maligno. Então, ser crentes neste mundo onde Satanás é Deus, você tem que saber que é ter que nadar contra a maré. Amém, gente? Então, não é fácil. Os problemas surgem, as dificuldades aparecem, enfermidades batem a porta. Sempre vai acontecer. Agora, como crentes em Cristo Jesus, nós podemos tomar uma postura, uma posição diferente. Nós temos recursos, ferramentas concedidas por Deus que nos dão a capacidade de enfrentar os problemas quando eles vierem, se vierem. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer é aquilo que Jesus Cristo falou sobre a paz que ele compartilhou conosco. Em João capítulo 14, no versículo 27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus Cristo disse: eu vou, mas a minha paz fica, eu deixo com vocês a minha paz. Veja que ele disse: a minha paz eu dou para vocês. A paz de Cristo, a paz do Senhor. A paz do Senhor não é simplesmente uma saudação para que a gente possa identificar quem faz parte da nossa religião, tá, gente? Às vezes a paz do Senhor é apenas uma saudação do crente, né? A paz do Senhor, ou então um tema para uma boa canção, um tema para uma pregação, mas a paz do Senhor é um estado de espírito. Jesus Cristo, que foi perseguido, ultrajado, humilhado, assassinado, colocado naquela cruz do jeito que foi, mesmo assim, na cruz do madeiro, ele orava pelos seus algozes. Ele disse: Deus perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por que Jesus conseguiu orar pelos seus perseguidores? Sabe por que Jesus conseguiu orar por quem queria lhe matar? Porque Jesus estava em paz. Amém, irmãos? Esta é a paz do Senhor Jesus. A paz que Cristo experimentava é esta. Às vezes a gente não consegue orar por uma pessoa que fala mal da gente, que fala da gente pelas costas. Às vezes a gente não consegue conviver mais com os outros, perdemos a nossa paz no primeiro problema, na primeira discussão, no primeiro desentendimento, não conseguimos superar aquela dificuldade, perdemos a nossa paz muito fácil. Talvez a gente não esteja experimentando a paz do Senhor, porque ele disse: eu dou paz, o mundo dá paz. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas Jesus disse que o mundo dá paz. Existe uma paz cristã do Senhor e existe uma paz mundana. Ele disse: eu dou paz, mas não dou como a dá o mundo. O mundo dá paz. Às vezes a gente não percebe isso, né? Existe uma paz circunstancial, mundana, que depende do que acontece e às vezes do que deixa de acontecer. Mas a paz de Cristo é aquela que, mesmo não tendo explicação e não tendo lógica, ela funciona. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, funciona guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Não dá para explicar, não tem lógica, mas funciona. Existe uma forma pela qual a gente pode experimentar essa paz. Jesus Cristo disse em João 16:33 o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus disse coisas para que tenhamos paz nele. A paz dele só pode ser experimentada quando nós temos as palavras dele. Jesus disse coisas para que tenhamos paz. Se você não tem tido paz, se você não tem conseguido estar em paz, se você não tem experimentado isso de forma prática e real, na hora que você precisa dela, porque ter paz quando tudo vai bem, todo mundo tem, todo mundo consegue. Mas você só vai saber se está em paz ou não quando o problema surgir, quando a enfermidade vier, quando surgir o problema, a tribulação, a tempestade bater na porta, né? Aí você vai sondar se tem ou não tem paz. Quantos estão entendendo o que eu estou falando?
Para você saber se tem paz, basta que você passe por um problema, por uma dificuldade, ou seja, atacado. Você não pode perder a paz por causa do problema. Agora, se você não está experimentando paz, das duas uma. Ou o que Jesus disse não dá paz coisa nenhuma, ele nos enganou, é conversa fiada. Ou o que ele disse dá paz como ele garantiu, mas a gente não liga para aquilo que ele disse. Então, o que Jesus falou dá paz. Mas será que a gente sabe o que foi que ele disse? Será que nós temos as suas palavras em nosso coração? Será que temos esta convicção bem estabelecida em nosso interior, para que quando o problema vier, para que quando a dificuldade surgir, nós possamos manter a paz no meio da tempestade? Porque ter paz quando eu não preciso dela é fácil. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Ter paz quando eu não preciso dela é muito fácil. Até a turma da bandidagem de Fernandinho Beiramar consegue ter paz quando não tem problema. Agora a questão é, será que nós estamos em paz quando surge o problema e a dificuldade? Porque Jesus disse coisas para que tenhamos paz. E acrescenta, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não está dizendo para a gente ter bom ânimo se não tivermos aflições, ou quando passarem as aflições. Ele está dizendo que com aflições nós podemos e devemos ter bom ânimo. Só consegue ter bom ânimo no meio da aflição quem tem a paz do Senhor. Verdade ou não é? Então eu me pergunto, será que nós conseguimos ter paz quando a dificuldade surge? Quando a enfermidade bate a porta? Quando o problema surge? E mais importante ainda, será que nós sabemos que posição nós temos que tomar quando o problema vier? Porque alguns de nós nos resignamos a pensar que tudo está no minucioso controle de Deus. E por causa disso, não temos iniciativa para repreender uma coisa que seja causada por Satanás. Somos tão vulneráveis às situações da vida e às circunstâncias que não temos uma posição de crente como convém. A dificuldade surge, a gente não sabe se repreende ou se recebe, porque a gente não sabe se Deus tem algum propósito naquilo. Às vezes até induzidos por textos mal compilados em nossa Bíblia em português, ou pelo que nos dizem os nossos pregadores prediletos, que querem nos convencer que Deus vai usar as obras de Satanás para abençoar a nossa vida, ou que Deus controla tudo, que Deus está no controle minucioso de todas as coisas, como se Deus fosse o responsável pela morte daquele filho com 12 anos de idade, como se Deus fosse o responsável por uma pessoa que morreu de câncer aos 45, como se Deus fosse o responsável por aquele divórcio que aconteceu na tua família, como se Deus fosse o responsável pelo teu pai ter saído de casa, como se Deus estivesse controlando a decisão e a escolha humana. Tem gente que pensa assim. Quantos de vocês sabem disso? Tem alguém aqui hoje à noite? Quantos aqui sabem que tem gente que pensa assim? Eu estou falando de crente, não estou falando dos espíritas não, tá, gente? Eu não estou falando dos hinduístas não, eu estou falando de crente dentro da igreja, colocando na responsabilidade divina ações do diabo. Por quê? Porque não conhecem direito o Novo Testamento. Estão confusos com textos da Bíblia e se deixam levar muito mais pelo que lhes dizem os seus pregadores prediletos do que aquilo que diz claramente a palavra de Deus. E é por isso que a gente vê tanto crente fraco, tanto crente vulnerável, tanto crente sendo solapado pelas coisas da vida, aceitando humildemente, pensando que é da vontade de Deus, porque supostamente Deus controla tudo. E hoje à noite eu vou mexer com a cabeça de vocês, porque eu estou aqui para falar que Deus é bom e o diabo é que não presta. Amém, irmãos? Sim, eu sei que Deus pune, Deus se ira, Deus mata, Deus lança no inferno, mas não de forma generalizada, indiscriminada, sem um critério. Quando a gente vai ler Romanos capítulo 13, que se fala sobre as autoridades, os magistrados, que trazem espada para manter a ordem, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que eles são vingadores como ministros de Deus, mas eles não trazem a espada sem um motivo. É o que está escrito lá. Se eles representam Deus como anjos vingadores, mensageiros vingadores, com aquela espada, e não é sem motivo, da mesma forma Deus tem que agir com um bom motivo. A Bíblia fala que Deus ele faz o seu sol nascer sobre os bons e sobre os maus, a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos, porque Deus abençoa aquele que presta e aquele que não presta.
Porque Deus não faz, eu estou falando do Deus da Bíblia, e não do Deus da loucura maniqueísta que entrou na igreja desde o século IV. Eu estou falando que o Deus da Bíblia, ele não faz acepção de pessoas. Amém, irmãos? Agora, as pessoas às vezes se confundem até com textos da Bíblia, porque, afinal de contas, existem questões complexas na tradição textual do Novo Testamento. Eu não vou entrar aqui nas minúcias dessas questões teológicas, que às vezes o pessoal fica confuso com isso, mas vale a pena tecer um comentário sobre um texto mal compilado nas Bíblias em português, porque por causa do texto em português, as pessoas têm pensado que Deus, por exemplo, coloca uma doença numa pessoa para a sua glória, porque não entendem o que está escrito lá em João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4. Eu queria que você abrisse comigo lá, por gentileza. João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Para começo de conversa, a pergunta já não tem sentido, né? Porque como é que o homem poderia ter pecado antes de nascer, para nascer cego? Tem alguém aqui hoje à noite? A pergunta já não tem sentido. Mas eles perguntam de acordo com a ignorância teológica que eles têm. E às vezes a Bíblia registra ignorância por parte dos próprios discípulos, para que nós percebamos que eram homens normais, que estavam aprendendo, modificando a sua forma de pensar, aprendendo sobre Deus através de Jesus, e que é uma coisa que nós também precisamos ter o coração aberto para aprender. E às vezes perguntamos besteira, falamos besteira, pensamos besteira, mas só a palavra de Cristo nos corrige. Então, tudo bem, pergunta o que quiser, mas vamos ouvir o que Jesus tem para dizer. Quem pecou, ele ou os pais, para que nascesse cego? Como se a responsabilidade do pecado como se a responsabilidade da doença que ele experimenta fosse de outra pessoa. Aí Jesus responde. Eu vou ler na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, porque essa vai ser a versão modelo do erro de compilação das versões em português. A maioria das versões induzem todos os leitores ao mesmo erro, a pensarem que aquilo ali tem um propósito divino, como se Deus estivesse controlando tudo, como se houvesse um objetivo, uma finalidade. É como se Deus escrevesse certo por linhas tortas. Deus dá o frio conforme o cobertor, Deus sabe o que faz. Todas as Bíblias induzem o cristão ao erro, dando mais ou menos a mesma ideia. Mas eu vou ler na minha versão, que é a revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, que está escrito assim: nem ele pecou, vírgula, nem os seus pais, ponto e vírgula, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, ponto. É assim que está na minha versão. Eu tenho quase certeza que a grande maioria das versões que estão aqui presentes devem dar a mesma ideia, de uma forma levemente diferente, com as notações léxicas, a vírgula, o ponto e vírgula, as pontuações talvez estejam em lugares diferentes, a construção da frase seja um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. E aí depois do ponto, na versão que eu estou lendo, diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar, ponto. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, e etc. Mas o que é curioso é que às vezes a gente não percebe que o texto original grego, quando foi escrito, ele não tinha as notações léxicas que nós encontramos, por exemplo, em nosso bom português. Não tinha as vírgulas, os pontos e vírgulas, não tinha sequer os espaços entre as palavras. Não tinha letra maiúscula ou letra minúscula. Não sei se vocês sabem, para alguns pode ser novidade, mas não tinha sequer capítulos e versículos no texto original. Quantos aqui sabem disso? Levanta a mão. Quantos aqui sabem disso? Os capítulos, eles foram acrescentados na Bíblia no ano de 1200 depois de Cristo, relativamente recente. Os versículos vieram no ano de 1500 depois de Cristo. Mas quando Paulo escreveu seus textos, quando Lucas escreveu seus textos, quando João escreveu seu texto, eles não colocaram vírgulas, ponto e vírgulas, letras maiúsculas e minúsculas. O texto original do Novo Testamento, que é o texto inspirado, porque as cópias das cópias das cópias, até a data da invenção da imprensa, não foram textos inspirados, embora também possam ser chamados tecnicamente de manuscritos, porque foram escritos à mão, copiados à mão, replicados à mão. São manuscritos, mas não são os autógrafos, os textos escritos pelos autores que foram inspirados pelo Espírito Santo. O texto grego original do Novo Testamento, ele foi escrito com letras que são chamadas de unciais.
É como se fossem as letras maiúsculas do nosso português. São letras maiúsculas, mas não tinha vírgula, ponto e vírgula, não tinha sequer, pasme você, espaço entre as palavras. Alguém vai dizer assim: Natan, é impossível de entender uma coisa dessa forma. Não, é possível sim. Depois, se você quiser, você chega em casa, você pega uma porção qualquer de um texto, copia aí um parágrafo da internet, coloca no Word, tira toda a pontuação, tira os espaços entre as palavras e tenta ler para ver se você não entende. Entende. Embora seja bem mais difícil para a gente, porque na evolução do idioma, da língua e da comunicação, nós acrescentamos algumas coisas que facilitam o entendimento. Mas naquela época era o que eles tinham, era como eles se comunicavam, e era assim que se escrevia em grego koiné, que foi o grego do Novo Testamento, tá? Por que é importante falar sobre isso? Porque é importante entender isso, para que a gente não pense que o texto inspirado por Deus é o meu texto predileto, é a minha versão predileta. Eu gosto de usar diversas versões, até porque é bom a gente saber o que pensam os estudiosos das línguas originais, os eruditos, os teólogos, porque nem todo mundo sabe grego. Então é bom saber que há divergência de opinião em relação ao que supostamente o texto original queria dizer. É por isso que eu gosto de olhar diversas versões. Às vezes as pessoas me perguntam: Natan, qual é a melhor versão em português? É a Revista e Atualizada, a Almeida Corrigida Fiel? É a Revista e Corrigida? Eu costumo brincar dizendo que não é nenhuma dessas, é a Vivida e Praticada. Ninguém entendeu a piada, mas tudo bem. É a versão vivida e praticada. Mas os estudiosos dizem que no português a melhor versão é a Almeida Corrigida Fiel. Eu tenho cerca de 50 e tantas versões em português, gosto de consultar todas, mas o que é importante não é eleger uma versão como a mais correta, porque às vezes os compiladores daquela versão acertam num ponto, mas erram em outro. Então você tem que ter essa perspicácia para entender que há muitas opiniões diferentes entre os acadêmicos. E você deve fazer a sua pesquisa, manter a humildade, sempre em espírito de oração, lembrando-se da regra áurea de interpretação da Bíblia. A Bíblia se interpreta a ela mesma. Amém, gente? Se você seguir este preceito, você não vai se precipitar em suposta interpretação bíblica, falando coisa que não é o que o resto da palavra de Deus vai dizer. Por exemplo, num texto como esse, a minha versão, revista e atualizada, que eu acabei de ler aqui para vocês, diz assim no versículo 3, Jesus responde à pergunta dos discípulos: nem ele pecou, vírgula, nem seus pais, ponto e vírgula, mas foi, dando uma ideia de propósito, de objetivo. Fica implícito por trás da cabeça do crente desavisado que Deus está no negócio. Não é essa a impressão que dá? Não é essa a sensação que a gente tem? Mas eu quero dizer uma coisa para você: esse foi não está no texto grego original. Tanto é que é possível que alguns de vocês que têm aqui versões diferentes tenham o texto 3, do versículo 3, escrito de uma forma que não traz a palavra foi. Como, por exemplo, a Bíblia Reina Valera em português, que é uma versão muito famosa, muito conhecida, muito popular entre o povo de fala espanhola. No versículo 3, na Reina Valera, diz assim: Jesus lhes respondeu: não foi este quem pecou, nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestem nele. A ideia é a mesma que a versão revista e atualizada, mas não tem a palavra foi. Porque no caso da versão atualizada, o foi acrescentado para dar uma ideia mais clara de propósito, finalidade, objetivo. Como se Deus estivesse precisando da cegueira, usando a cegueira, permitindo a cegueira para ser glorificado. Quantos estão entendendo? Mas não é esse o significado real. Se você pegar qualquer Bíblia que você tiver, e eu espero que você faça isso em casa, porque não vai dar para a gente fazer aqui agora, mas quando você chegar em casa, procura qualquer Bíblia que você usa para estudar, leia nas primeiras páginas. Por exemplo, aqui na minha que eu tenho aqui comigo no meu lado, olha só, logo no comecinho aqui, tem o que é chamado de índice, ficha catalográfica, ISBN, aí vem apresentação da edição revista e atualizada no Brasil. Essa publicação é do ano de 1975, 2 anos depois que eu nasci. Todas as versões que falam alguma coisa sobre o trabalho empregado, nas versões que nós possuímos, tecem o seguinte comentário:
É certo que toda tradução ou revisão da Bíblia, ainda que levada a termo por íntegros peritos bíblicos, é sempre um trabalho humano e, como tal, por causa disso, está sujeita a falhas. Por outro lado, acreditamos que conhecimentos maiores virão que possibilitarão uma versão melhor ainda. Vocês podem dizer amém? Ah, mas isso aí não é a parte inspirada, mas é a parte do texto do pessoal, é uma informação do pessoal que te deu o texto da Bíblia. Vale a pena você considerar o que eles têm a dizer sobre o trabalho que você tem nas mãos, sobre o texto que você chama de palavra de Deus. Eles reconhecem que não sabem de tudo. Eles reconhecem que, como seres humanos, embora peritos, têm limitações. Eles não conseguem compreender todos os textos, interpretar corretamente. E talvez tenham se precipitado na sugestão de algumas traduções, de forma equivocada. E o que eu acho é que João capítulo 9 se encaixa perfeitamente no aviso que eles dão na introdução do texto bíblico. Se encaixa perfeitamente. Porque se a gente parar para pensar que no texto original não tem ponto e vírgula, não tem vírgula, não tem ponto, e a gente simplesmente colocar o ponto no lugar errado pode alterar o sentido da frase, se a gente pensar isso e tiver essa capacidade de julgar o texto de uma forma diferente, a gente vai ver que simplesmente mudando o lugar da vírgula, a gente resolve o suposto problema de João capítulo 9, só mudando o lugar da vírgula. Claro que você primeiro tem que entender que não existia vírgula no texto original, e que se você está mudando o lugar da vírgula, você não está mexendo na palavra inspirada de Deus, porque ela não foi inspirada com vírgula e ponto e vírgula. E é tanto que, versão para versão, muda o lugar da vírgula, o lugar do ponto, tem dois pontos, tem ponto e vírgula. Por quê? Porque essa parte não é inspirada. Quantos estão entendendo? Vamos mudar o lugar das notações léxicas no nosso texto em português, para a gente observar qual o possível sentido bíblico original de João capítulo 9. Eu vou ler na versão Reina Valera mais uma vez, porque ela não acrescenta palavras que não se encontram no texto grego, como no caso da minha versão que eu uso para pregar, porque lá ele acrescenta a palavra foi, e nem está lá no texto. Então eu vou usar a Reina Valera, que diz assim: Jesus lhes respondeu, não foi este quem pecou nem seus pais, vírgula, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, ponto. Aí versículo 4, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, ponto. A noite vem, vírgula, quando ninguém pode trabalhar. Vamos mudar as vírgulas, vamos mudar os pontos e ver uma possível melhor compilação textual para o que aconteceu aqui. Versículo 3 mais uma vez, mudando agora o lugar dos pontos e das vírgulas. Jesus respondeu, não foi este quem pecou nem seus pais. E no lugar da vírgula você coloca aí um ponto. Resposta dada, assunto encerrado. Quem foi que pecou? Jesus. Jesus responde, nem ele, nem seus pais. Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula, mais vírgula. Para que as obras de Deus se manifestem nele, troca agora o ponto pela vírgula. Vírgula. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ponto. Resolvido o problema. Simples e prático, resolvido o problema. Jesus não está dizendo que aquela enfermidade foi permitida, concedida, colocada, arranjada por Deus, para que no final da história ele seja glorificado. Não, não é isso. Os discípulos perguntam, quem foi que pegou? Ele ou os pais? É como se Jesus dissesse, não interessa. Não interessa de quem é a culpa. Se foi ele, se foi Adão, se foi os pais, isso não vem ao caso. Mas para responder, Jesus diz, nem ele, nem os pais. Ponto. Aí ele fala, mas para que as obras de Deus se manifestem, porque até agora não estavam manifestas, porque só havia cegueira, mas para que as obras de Deus se manifestem, é necessário que eu faça as obras de Deus. Eu gosto da versão Bíblia Viva, porque na Viva diz assim, Jesus respondeu, nenhuma coisa nem outra. Quem foi que pecou? Ele ou os pais, para que ele nascesse cego? Aí Jesus responde, nenhuma coisa nem outra, respondeu Jesus. Mas, para manifestar o poder de Deus, todos nós devemos cumprir depressa as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou, porque resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. Confirma ou não confirma o ensinamento bíblico, neotestamentário, sobre a vontade de Deus para curar? Com certeza.
Porque está escrito que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, irmãos? É da vontade de Deus curar. A cura é da vontade de Deus, muito mais do que uma doutrina, muito mais do que uma doutrina. Faz parte da identidade do Todo-Poderoso. Um dos nomes redentivos pelos quais ele se apresenta à nação de Israel é Jeová Rafá. Ele quer dizer, eu sou aquele que sara. Eu sou aquele que cura. Mas às vezes nós temos confusões teológicas em nossa cabeça. E nós podemos abordar Jesus e abordar a Deus em nossas orações e canções, mais ou menos como aquele leproso, que tinha um entendimento parcial das coisas de Deus. E ele disse, Senhor, eu não sei se tu quer, eu sei que tu podes. Agora, se tu quiseres, bem podes curar-me. Aí vem Jesus e resolve o problema teológico desse povo que passa por esses cemitérios, por esses cemitérios por aí afora. Aí Jesus diz, eu quero. Quantos podem dizer amém? O leproso diz, Senhor, se tu quiseres, bem podes limpar-me. Aí ele diz, eu quero. Irmãos, se Jesus diz eu quero para um, ele diz eu quero para todos. O fato da doença chegar na casa, o fato do problema bater na porta, o fato da enfermidade se aproximar de uma família, não é prova de que você merece, de que Deus está te punindo, de que você está em pecado, de que tem alguma coisa errada na tua família. Não é prova de que é da vontade de Deus, porque nós estamos no mundo onde Satanás é Deus, e viver neste mundo como crentes é ter que nadar contra a maré. A doença pode vir, o problema pode surgir, mas como crente, tendo a paz do Senhor, você pode se posicionar contra. Eu me lembro que lá em Lucas capítulo 8, no versículo 22, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá, por gentileza. Nós temos um episódio que retrata de forma perfeita o que nós estamos conversando aqui. Lucas capítulo 8, no versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sobrar, naufragar, tá? Trocando em miúdos, o texto está dizendo que eles corriam perigo de morte, corriam perigos de naufragar. E aí eu pergunto para vocês, gente, olha aqui para mim, presta atenção, olha para cá. Jesus disse, passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele foi dormir. Os navegadores, os pescadores, o pessoal que entendia sobre esse negócio de navegação com barco, estava tomando conta do negócio, e Jesus estava dormindo. Homem, cansado, com sono, foi dormir, confiou aos discípulos a tarefa de levá-los até a outra margem. Esta era a sua vontade. Ele disse, passemos a outra margem do lago, e foi dormir. E às vezes a gente não entende que um texto como esse, irmãos, revela muito sobre a nossa teologia, sobre a nossa forma de pensar sobre Deus. E, paralelamente, mostra muito sobre o que pensamos, sobre o que nós, como cristãos, podemos ou não podemos fazer. Porque a forma que a gente entende um texto como esse, que a gente está começando a ler agora, mostra as nossas fragilidades, as nossas limitações, ou o tanto do conhecimento que a gente tem da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que toda a escritura inspirada por Deus é útil. É útil para educar, para ensinar, para corrigir e para repreender. Tem gente que pensa que eu só posso usar a palavra para educar e para ensinar. Se esquece da parte que diz que também é útil para corrigir e para repreender. Porque sem a educação e o ensinamento, sem a correção e a repreensão, nenhum homem, nenhuma mulher vai ser perfeito ou perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Então a gente tem que se expor ao texto da palavra. A parte inspirada é o texto, viu, gente? O acontecimento nem sempre é inspirado ou controlado por Deus. E eu preciso falar dessa forma, porque hoje em dia, principalmente depois do advento da internet, que tem teólogo de internet aí à torta e à direito,
Hoje em dia, muita gente tem crido mais nos misticismos evangélicos, nas superstições cristãs, do que no que a palavra de Deus realmente ensina. Há muita lenda urbana, folclore evangélico sendo ministrado nas igrejas. É uma pena, porque hoje em dia pouco a gente ouve de exposição da palavra. É muito mais filosofia, palestra, discurso, treinamento, não sei o quê. Pregação debaixo da unção do Espírito Santo, e ensinamento a gente não vê. E é por isso que as pessoas estão tão fracas, porque estão mal induzidas. Pessoas que estão simplesmente filosofando e nunca se curam da sua verborreia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você sabe o que é filosofia? Existe uma filosofia boa, né? Mas existe uma filosofia ruim, que infelizmente tem estado muito presente em nossas reuniões cristãs. A filosofia ruim é como um homem cego de olhos vendados, dentro de um quarto escuro, procurando um gato preto que não está lá. Algumas pessoas parecem que entenderam. Essa é a filosofia que muita gente tem chamado de pregação das Escrituras. Irmãos, as Escrituras são inspiradas, então qualquer argumento que eu possa fazer, qualquer especulação, conjectura ou filosofia que eu possa tecer, tem que estar em harmonia com o texto inspirado. Qualquer ideia que vá contra o texto inspirado deve ser descartado imediatamente. E às vezes nós pensamos que acontecimentos narrados pelo texto bíblico são todos controlados por Deus e inspirados pelo Senhor. Mas o que é inspirado é o texto que fala do acontecimento e não o acontecimento em si. E daqui a pouco você vai entender porque eu estou falando isso. Mas eu quero dar um exemplo para deixar isso mais claro. Nós temos ou não temos palavras de Satanás na Bíblia? Tem coisas que Satanás disse que estão na Bíblia ou não? Hein, gente? Temos. Lucas 4, Mateus 4 e outros textos revelam coisas que Satanás disse. Palavras de Satanás estão na Bíblia. Agora, Satanás foi inspirado por Deus para que as suas palavras pudessem estar no livro sagrado? Hein? Não. Claro que não. Satanás não foi inspirado pelo Espírito Santo para que as suas palavras estivessem na Bíblia. Mas a Bíblia, mesmo que fale sobre o que Satanás disse, é a parte inspirada. Então não foi o diabo que foi inspirado para falar o que ele falou, só porque as palavras dele estão na Bíblia. Mas o texto que fala do que Satanás disse é a parte inspirada por Deus. Quantos estão entendendo? Da mesma forma, nem todo acontecimento narrado pela Bíblia foi da vontade de Deus, foi inspirado por Deus, foi controlado por Deus, nem todo. Mas o texto que trata do acontecimento, o texto que narra o acontecimento, essa é a parte inspirada. É por isso que essa é a parte útil, que educa, que ensina, que corrige, que repreende e aperfeiçoa. Se uma pessoa não tiver humildade para largar suas ideias, os seus pensamentos, a sua teologia, a sua filosofia, por causa do texto inspirado, essa pessoa vai ficar confusa e vai confundir muitas outras. Porque somente a palavra de Deus derrama luz nas nossas trevas. Somente a palavra. É por isso que temos que respeitar o texto. Em qualquer leitura, em qualquer estudo, a despeito de qualquer ideia que tenhamos preconcebidas, temos que respeitar o texto. E como a gente já viu, existem questões técnicas de problemas da tradição textual, como é o caso de João capítulo 9. Mas é para isso que existem os nossos professores, os homens e mulheres a quem Deus levanta para nos orientar no rumo certo do estudo da palavra de Deus. Não vamos nos precipitar com base em nossos sentimentos ou no que nos dizem os nossos pregadores prediletos. Devemos estudar com muita responsabilidade. Mas, no caso aqui de Lucas capítulo 8, o assunto é interessante, o texto é revelador, porque no versículo 22 diz que aconteceu que num daqueles dias entrou com eles num barco e disse: passemos para a outra margem do lago. Partiram, ele dormiu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, fazendo com que os que estavam no barco corressem perigo de morrer afogados. Aí eu pergunto, essa tempestade era de Deus ou era do diabo? Pensa aí. Eu pergunto, essa tempestade era de Deus ou do diabo?
Um bom teólogo, PhD em divindade, maior diabologista do Eusébio, vai dizer que com certeza era de Deus. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Deus controla as minúcias de todos os acontecimentos. Ele sabe o que faz. Ele escreve certo por linhas tortas. Deus dá o frio conforme o cobertor, né? E com seus blá blá blá, ele vai desenrolando o paranauê que ele defende até a morte. Só que tem um detalhe: o texto nos revela a verdade. Eu não posso, na minha interpretação, acrescentar coisas que são contra o que o texto diz. Se o texto é claro nas declarações que faz, esta luz tem que iluminar as minhas trevas. E eu tenho que abrir mão dos meus pensamentos, dos meus conceitos, da minha teologia, para o meu próprio bem e para o bem dos meus amigos a quem eu penso ajudar. O que o texto diz? O texto diz que a tempestade fazia com que eles corressem perigo de morte. E não só isso, diz que quando Jesus acordou, ele repreendeu o vento. Jesus fez o quê? Fez o quê? Jesus é doido, é? Ele sabe que Deus envia o vento e ele repreende o que Deus faz? Foi Deus que enviou a tempestade? Por que ele repreende o que Deus está fazendo? Foi Deus? Não pode ter sido Deus. Se fosse Deus, Jesus jamais repreenderia uma obra de Deus. Até porque o que a palavra de Deus nos ensina, lembrando que a Bíblia interpreta a ela mesma, é que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Não as obras de Deus. Não as obras do Pai. Ele se manifestou para destruir as obras de quem, gente? Do diabo. Não só isso. Jesus Cristo vivia aquilo que ele pregava. Lá em Mateus capítulo 12, no versículo 25, ele disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos aprendizes? Jesus pergunta aos religiosos daquela época. Só muda o tempo, tá? Mas o endereço é o mesmo. Aí ele diz: por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Agora, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é porque outro reino, o reino de Deus, é chegado sobre vós. Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele Satanás. Porque Satanás não está dividido contra si mesmo, como dizem esses livros romanceados que são vendidos nas livrarias evangélicas, que se propõem a tratar sobre este mundo tenebroso. Satanás não está dividido contra si mesmo, como dizem esses romances. Não há uma insurreição dentro do reino das trevas. Ele tem um reino organizado, em harmonia. Não existe um demonião maior querendo dar um cascudo espiritual num demoninho mais fraco. Não existe isso. Existem ordem, há uma hierarquia, há uma harmonia. É por isso que Jesus diz: que tolice esse pensamento supostamente espiritual de vocês, religiosos, escribas, fariseus, doutores em divindade. Ele diz: se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra ele mesmo. Como é que o reino dele subsiste se ele está dividido contra ele mesmo? Irmãos, Jesus está dizendo: nem Satanás repreende as obras de Satanás. Se nem o diabo repreende o que o diabo faz, por que Jesus vai ficar contra Deus? Por que Jesus vai repreender as obras de Deus? Vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos, aleluia? Quantos estão entendendo? Nem Satanás faz isso. Mas tem muito teólogo metido a besta que tenta fazer Jesus estar repreendendo uma obra de Deus. Ou vai dizer que Jesus não repreendeu de verdade, como se Jesus e Deus estivessem ali macumunados por debaixo dos panos. Jesus fingia que dormia, fingiu que repreendeu, Deus fingiu que foi repreendido. Gente, que tolice, que tolice, que tolice. Especular além do que está escrito é terreno perigoso.
Você tem que ficar com o que está escrito. Aí você vai me perguntar: Natan, por que isso aconteceu, pelo amor de Deus? A gente não sabe, eu não sei, a Bíblia não diz. O versículo 22, que é a porção que começa aqui a história, diz: aconteceu. Não diz por que aconteceu, só diz que aconteceu. Qual é a primeira lição que a gente aprende? A gente tem que ser humilde para entender e aceitar. É que coisas assim, neste mundo depois da queda, acontecem. Ponto final. Quantos podem dizer amém? Coisas assim... Não, vamos lá, todo mundo junto. Coisas assim... Por quê? Não tem explicação. Não há necessariamente uma causa. Foi ele que pecou, foi os seus pais, porque foi, é isso, é aquilo. Aí Jesus disse: nem uma coisa nem outra. Por que aconteceu? Coisas assim acontecem. Desde o dia que Adão cometeu alta traição e entregou o governo deste mundo nas mãos do diabo, as coisas fugiram do rumo normal. Ou você não percebeu ainda? Olha como é que está o mundo, olha a sociedade, olha os tsunamis, olha os furacões, olha os terremotos, olha o próprio rumo normal da natureza. Está tudo fora do lugar. Não seja tolo e ingênuo de pensar que Deus está controlando minuciosamente todas as coisas. Isso não significa que Deus não é soberano. Deus é soberano, mas não como pensam alguns irmãos deterministas, que fizeram uma caricatura da soberania divina e não sabem o que isso significa, porque acham que para Deus ser soberano, Ele tem que controlar toda e qualquer pessoa. Ora, se Deus, para ser soberano, tem que se submeter aos conceitos e argumentos teológicos dos deterministas, então significa que Deus deixou de ser soberano, porque Ele tem que ser o que o povo quer que Ele seja. Porque se Deus é soberano, Ele é que decide o que significa ser soberano. Ele é que decide. Porque se Deus é soberano e quer, porque é soberano, fazer um homem capaz de até mesmo desrespeitá-lo, desobedecê-lo, pecar contra ele, Deus, por ser soberano, pode! Quantos estão me ouvindo? Afinal de contas, se o homem não tivesse responsabilidade pelas suas escolhas, pelos seus atos, pela sua vida, por que nós vamos prestar contas diante de Deus por nós mesmos? Prestar conta de quê? Se eu sou um robô, pré-programado, fantoche, marionete, controlado por Deus, vou prestar conta de quê, criatura? Vocês estão me ouvindo? Diga amém ou ai de mim, porque é verdade de qualquer maneira. Agora, essa teologia barata que tem entrado na igreja como um câncer, tem destruído a convicção, a firmeza dos cristãos. É por isso que a gente vê tanta gente boa morrendo mais cedo, tanta gente boa se desviando, tantos casais se desfazendo. Por quê? Porque as pessoas são vulneráveis, elas são fracas, elas não têm conhecimento, elas não têm convicção, elas não sabem o que é, o que não é de Deus, elas não sabem se recebem ou se repreendem, nem sabem que podem repreender. Uma coisa que vem do diabo, por exemplo, para te destruir, para matar, para roubar. E aqui eu acho que nós temos um exemplo maravilhoso na pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, Jesus, ele quer chegar na outra margem do lago. E eu acho que isso reflete aquilo que acontece na nossa vida. Porque nós também temos projetos onde nós queremos sair de um ponto A para um ponto B. Às vezes é um projeto de vida, sei lá, uma profissão, uma viagem mesmo, um relacionamento conjugal, um ministério, seja o que for. Durante o processo da realização dos nossos objetivos, surgem imprevistos, tempestades aparecem. Nos surpreendem, coisas que não esperávamos. E aí a nossa reação no meio do problema é o que mostra o quanto a gente conhece a palavra de Deus. Porque tem crente que numa situação como essa, sabe o que é que ia fazer? Esses crentes que pensam que Deus usa tudo, controla tudo minuciosamente. Um crente como esse, na sua mais profunda expressão religiosa, ia se dobrar de joelhos dentro daquele barco, levantar as mãos para o céu e ia dizer: ó meu Pai, tudo o que eu queria era passar de uma margem para a outra, mas já que tu não queres, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabia que tinha muito crente que ia fazer isso? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Se estivesse, por que Jesus repreendeu o vento? E eu vou chamar a atenção de vocês, que o vento, o mar, fazem parte da natureza que Deus criou. Mas não significa que a natureza esteja no plano de Deus ou na vontade de Deus.
Embora Deus controle o rumo da história pela sua posição, porque Deus é onisciente e conhece o fim desde o começo, e não há nada que o surpreenda. Ele pode tanger a história da humanidade do jeito que Ele quer, mas nunca contra o seu caráter. É por isso que Deus não abençoa as pessoas por cima de pau e pedra. Ele não enfia as suas bênçãos pela goela abaixo na vida do ser humano. As pessoas dizem, não, mas se Deus me ama, Ele vai me abençoar. Irmãos, por mais que Deus seja amor, não é esse amor humano, mesquinho, medíocre, que se mete na vida do outro, supostamente para abençoar aquela pessoa. Eu fiz isso contigo porque eu te amo, irmão. Não é isso não. Deus, porque é amor, não se conduz inconvenientemente na busca dos seus interesses. Ele não faz isso, embora o ser humano ache que isto seja a coisa certa a se fazer. Mas Deus não é assim. Deus tem uma natureza mais elevada, mais sublime, mais nobre. Quantos estão me ouvindo? Deus criou a natureza, mas a natureza está influenciada por Satanás. Se você não percebeu isso ainda, por favor, olhe o mundo ao seu redor. E é por isso que Jesus, sem dúvida do que deveria fazer, Ele repreendeu o vento. Ele repreendeu a fúria da água. A Bíblia diz que tudo cessou e veio a bonança. Eu me pergunto, irmãos, será que nós temos esta convicção, este conhecimento? Hein? Será que nós temos essa coragem de repreender uma coisa que vem para matar, para roubar, para destruir? Será que nós temos condição de discernir o que é de Deus e o que não é? Será que a gente tem essa perspicácia? Ou somos como aqueles teólogos que não fazem nada na vida, a não ser jogar conversa fora, ou como diz o cearense, só conversa miolo de pote? Vocês estão me ouvindo? Irmãos, quem aqui concorda comigo que Jesus é o nosso exemplo? Quem concorda comigo que Jesus é o nosso exemplo? Se Jesus repreendeu o vento, se Jesus repreendeu a fúria do mar, Ele já está ensinando alguma coisa com isso. Ele já está ensinando alguma coisa com isso. Ele não veio aqui para se amostrar. Ele não estava concorrendo a uma vaga de segunda pessoa da Trindade. Ele não queria se amostrar para os anjos. Ele estava aqui na terra por causa da gente. Ele viveu, morreu e ressuscitou por você e por mim. Tudo o que ele fez como referência para a nossa própria vida. Jesus queria que os seus discípulos o imitassem em seus comportamentos. A fé que Jesus tinha, ele esperava que fosse replicada nos discípulos. Jesus falava a palavra porque ele sabia que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais os discípulos ouvissem, mais fé eles teriam, porque a fé cresce. A fé pode ser muita, a fé pode ser pouca, a fé pode ser forte, a fé pode ser fraca. Amém, gente? Amém ou não? Fé forte, fé fraca, fé muita, fé pouca. A fé oscila. Pedro desceu do barco, foi andar sobre as águas até Jesus. Ele estava com fé, mas quando reparou na força do vento, teve medo e começou a submergir. Jesus olhou para ele e disse: homem de pequena fé. Ele começou com muita fé. Afinal de contas, ele creu, ele desceu do barco, andou sobre as águas, foi ter com Jesus, mas a fé, nas passadas que ele dava, começou a fraquejar. A fé pode ser forte num primeiro momento, mas pode ficar fraca minutos depois. Tudo depende da nossa forma de pensar sobre o acontecimento, da nossa forma de encarar as circunstâncias, do que a gente se concentra, no que a gente coloca o nosso foco. Vocês estão me ouvindo? Jesus repreendeu o vento, repreendeu a fúria das águas, e o que é interessante é que ele não só repreendeu o vento e a fúria da água, não só repreendeu a tempestade. No versículo 25 diz que os discípulos estavam possuídos de temor e admiração por não entender o que estava acontecendo ali. Mas a pergunta de Jesus é forte. Ele diz: onde está a vossa fé? Em Marcos 4,40, que é o outro evangelho que registra o mesmo episódio, ele coloca a frase de uma forma um pouco diferente. Marcos diz que Jesus perguntou assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Isso é o que está escrito lá em Marcos 4,40, tá, gente? Mas é a mesma coisa. Jesus está dizendo: não consigo ver fé em vocês.
É por isso que ele diz: onde está a vossa fé? Ou como diz Marcos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que Jesus perguntou isso? Porque a fé, irmãos, é uma coisa que dá para ver na cara. Sabia disso? Tem gente que pensa que a fé é uma coisa que só Deus sabe quem tem. Tem gente que pensa isso. Ah, é uma coisa que só Deus sabe, né? Porque Deus é quem vê o coração. Até porque tem um versículo que diz, alguém poderia responder, tem um versículo que diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem, a certeza de coisas que se esperam, achando que com isso a fé é uma coisa invisível. Mas não é isso que Hebreus 11 está explicando. O que ele diz é: a fé é a convicção em fatos que não se veem, a fé é a certeza nas coisas que se esperam. As coisas que são esperadas não são vistas, os fatos que não se veem são invisíveis, mas a convicção neles dá para ver na cara. Dá para ver quem tem fé, dá para ver quem não tem fé, pela forma de falar, pela forma de viver, pela forma de se expressar. Você sabe no que a pessoa se baseia, você sabe no que ela está estribada, firmada. Dá para ver quem tem fé, dá para ver quem não tem. A Bíblia diz que Jesus estava na casa de Pedro pregando a palavra, encheu a casa que não tinha mais lugar para ninguém passar. 4 amigos pegaram um paralítico, abriram um lugar do eirado, desceram ele numa maca, e a Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 9 está escrito isso: Jesus vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé, vendo-lhes a fé disse: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus viu fé. Fé dá para ver. Lá em Atos capítulo 14 diz que Paulo estava pregando na cidade de Listra, e tinha um homem paralítico desde o ventre da mãe, que ouvia Paulo pregar, o qual, fixando, isso é o que está escrito, fixando nele os olhos, viu que tinha fé para ser curado. Paulo viu que ele tinha fé. Por quê? Porque dá para ver quem crê e quem não crê, pela forma de viver, pelas justificativas que dá sobre os problemas que enfrenta, pela teologia que ele abraça, pela filosofia barata que ele expressa, pela forma que interpreta os textos da Bíblia, pela resignação em aceitar coisas que Satanás traz sobre ele. Dá para ver quem crê, dá para ver quem crê, dá para ver. Jesus viu o quê? Vulnerabilidade, medo, pavor, insegurança, covardia. Eles estavam apavorados. O que eles disseram foi: mestre, nós estamos perecendo. Essa foi a frase deles: mestre, nós estamos perecendo. Jesus repreende o vento, repreende o mar, e no final repreende os discípulos, irmãos. Porque quando ele diz no versículo 25, onde está a vossa fé? Ou, por que sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Como diz Marcos 4,40, isso não é um elogio. Quantos concordam comigo que isso não é um elogio? Amém, gente? Isso é uma repreensão. Nenhum professor que tem um pingo de juízo vai repreender o seu aluno quando o aluno faz uma coisa que o professor espera que ele repita numa próxima situação semelhante. Eu vou repetir. Um pai, quando repreende o seu filho, ele espera que o filho entenda que numa próxima situação semelhante, ele precisa agir de forma diferente. Um professor, quando corrige e repreende um aluno, ele espera que o aluno entenda que numa próxima situação semelhante, ele precisa agir de forma diferente. Quantos estão me entendendo? Jesus não teria repreendido os discípulos, irmãos. Não teria. Se os discípulos tivessem feito a coisa certa. E o que foi que os discípulos fizeram? Acordaram Jesus para Jesus resolver o problema. Jesus não viu fé nos discípulos, porque eles estavam com medo. Mas eles tinham fé na fé de Jesus. Eles criam que Jesus cria. Eles tinham fé na fé dele. Mas eles não fizeram nada. Quiseram que Jesus fizesse. Acordaram Jesus para Jesus resolver o problema. É exatamente a mesma coisa que nós insistimos em fazer. É ou não é? Hein, gente? Vocês estão aqui? Aí eu pergunto: cadê a nossa fé? Eu até poderia perguntar como Jesus disse: será que quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Porque hoje em dia, as igrejas estão morrendo. As comunidades cristãs estão minguando. As pregações têm sido substituídas por filosofia, por palestra, por discurso. Só.
E cadê os crentes? Cadê o poder do Espírito Santo? Cadê a fé do povo? Como é que a gente vai desfazer as obras do diabo desse jeito? Fracos, vulneráveis, covardes, que tem uma teologia que explica a justificativa do fracasso. Irmãos, nós precisamos urgentemente voltar para a palavra de Deus. Eu deixo essa mensagem para a meditação da igreja. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho.